Olá pessoal, vamos agora para o exercício de número 3. O enunciado do exercício nos pede um algoritmo que imprima todos os números inteiros que são divisores de 45. Então, primeira coisa, quais são os números que são divisores de 45? De um jeito bem simples, tá? É quando o resto da divisão vai ser zero, tá? Então, de um jeito bem simples, é desta forma. A gente já viu que se a gente tem uma condição, se a gente tem que testar se esse número é ou não um divisor, a gente vai utilizar uma estrutura condicional. Então vamos lá para o nosso Visual G para ver como fica a construção do nosso algoritmo. Então vamos lá, primeira coisa, vou definir aí uma variável de controle, que eu vou chamar de i. Por que essa variável ela continua aparecendo? Porque a gente precisa ir testando os números até chegar no 45, para descobrir quais são os números que são divisores de 45. Por isso que eu preciso ter uma variável, porque eu vou iterar várias vezes até o número 45. Vou iniciar aqui então meu para, então para i de 1 até 45, porque eu quero saber quais são todos os divisores de 45. Já vou colocar o fim para não esquecer e não dar erro. 2 enters para colocar então a nossa condição. E vamos lá, vamos começar a digitar. Se 45 mod i for igual a 0, então, por que eu estou verificando se? Lembra que eu falei que a gente precisa testar se o 45 divide, se o resto da divisão, né? Sempre quando eu uso o mod, pessoal, é o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, então ele é divisor, tá? Então eu vou testar o número 45, então por isso que ele está fixo. Vou pegar o 45, que é então o que o enunciado nos pede. Vou pegar então o mod i, que é o resto da divisão. Tá? Então vamos supor, por exemplo, 45 dividido por 45. Qual é o resto da divisão? É 0. Se eu pegar, por exemplo, aqui 45 dividido por 1, vai dar 45, certo? Qual é o resto da divisão? Também vai ser 0. Então, fiquei na dúvida. Lembra lá quando a gente fazia divisão na escola, que a gente escrevia realmente, colocava lá 45, o dividido pelo número, né? Por exemplo, por 1, colocava depois embaixo o 45 e pegava lá embaixo o 45, depois ia o 0. Então, é exatamente isso que nós estamos querendo. Então, para o número ser divisível, o resto dessa divisão tem que ser 0. Se for 0, então eu vou escrever. Escreva quem, pessoal? O i, tá? Porque eu vou mostrar todas as vezes que for o resto da divisão 0, então eu mostro o i. E vou dar o fim C, não posso me esquecer. Sempre que eu fizer a abertura, eu tenho que fazer a fechadura, eu tenho que fechar. Vou salvar, então, exe3, salvei, e vou dar um F9 para a gente ver, então, quais são todos os divisores de 45. Então, é o 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. Vamos abrir aqui a calculadora rapidinho, já para a gente não ter dúvida? Vamos testar, por exemplo, se o 15 é realmente divisor? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 45 e vou dividir por 15. Ó, deu 3, tá? Então, quer dizer que 3 vezes 15 é 45. Então, o que isso significa? Que eu tenho o resto da divisão igual a 0. Foi possível dividir. Vamos testar mais um número aqui. Vamos pegar um 8, por exemplo. 45 dividido por 8. Vai ser 5,625. Então, a gente já sabe que não é divisível. Por quê? Porque o resto da divisão vai ser diferente de 0. Então, não terminou em 0. Tá? Então, esse é um jeito mais simples, tá? De eu estar explicando como que nós chegamos, então, e utilizamos também o operador mod.